Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Iremos analisar mais um pouquinho sobre o Salmo 133. Este salmo davídico se volta para a importância da comunhão e do relacionamento adequado na comunidade. Este salmo também é muito cantado nos dias de hoje pelos judeus em Jerusalém. Há uma combinação estranha nesse salmo, pois sabemos que óleo e orvalho não se misturam. Que relação esses elementos têm a ver com a união fraternal? O verso 2 descreve que esse viver em união deve ser como óleo precioso, desde a cabeça e que desce sobre a barba de Arão até a gola de suas vestes. Isso se trata de uma referência à consagração do sacerdote. A ideia que o texto pretende transmitir é a seguinte: a união entre os irmãos deve ter relacionamento, santidade e santificação. Não pode haver uma verdadeira união sem santidade perante Deus. E essa santificação deve produzir um ambiente de harmonia e confraternização entre os irmãos. O Salmo 133 diz também que a união fraternal é como o orvalho do Monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon está situado numa região muito marcada pela umidade, por ser cheia de água. Isso faz um contraste com as regiões desérticas do sul da Palestina. Portanto, a região do Hermon é marcada pela prosperidade e por frutificação. Logo, a união que Deus deseja é acompanhada pela bênção da santificação, da prosperidade e da frutificação que Deus concede a partir dos montes de Sião. O importante é, o Senhor é quem sustenta isto. É uma bênção completa para todos nós. O Salmo 133 expressa os segredos do avivamento e da efusão do Espírito Santo, que é o resultado da união dos filhos de Deus. O óleo e o orvalho representa a presença do Espírito Santo no meio de sua igreja. É a presença do Senhor no corpo de Cristo que traz a unidade no coração do homem. O fato é que o óleo escorre da cabeça para as vestes, tem o significado de que, quando a liderança é ungida em primeiro lugar, eles são capazes de transmitir esta unção ao povo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Este óleo precioso, ou azeite da santa unção, era um perfume composto segundo a arte perfumista, em Êxodo 30, 22 a 33. Este óleo precioso era produzido dos seguintes componentes: mirra, canela aromática, cálamo, cássia e azeite de oliva. Mirra, goma, resina odorífica medicinal produzida pelo bálsamo dentro, bálsamo líquido aromático. Canela aromática, árvore, usada como especiarista da casca odorífica. Cálamo, planta que exalava um cheiro doce, vinha de terras longínquas, conforme Jeremias 6,20, da Arábia ou da Índia, Ezequiel 27, 19. Cássia,
casca aromática, semelhante à canela, empregada em medicina. Vinha também da Arábia ou da Índia. Ezequiel 27:19. Azeite de oliva, óleo extraída de azeitonas. Sobre a barba. Na cultura judaica, a barba era símbolo de beleza, dignidade e virilidade. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel, irmão mais velho de Moisés e Miriam, descendia da tribo de Levi. Nasceu 3 anos antes de Moisés, no Egito. Servia como boca de Moisés por ter o dom da palavra. O Monte Hermon recebe outros nomes dentro do texto bíblico. Em Deuteronômio 4:48 é chamado de Sion, elevado, imponente. Os amorreus o chamavam de Senir, Deuteronômio 3:8-9, montanha de neve. Mas, ao que nos parece, este nome se refere apenas a uma parte da montanha do Hermon, como podemos analisar em Cantares 4:8. Por fim, os sidônios o chamavam de Sirion, peitoral. O Hermon formava a fronteira norte de Israel, até onde chegavam as conquistas dos hebreus sobre os amorreus, na direção de Moisés e Josué. É também o extremo sul da região do Antilíbano. Ele está entre 2.800 a 3.000 metros acima do nível do mar. Suas montanhas têm 32 quilômetros de comprimento e 3 picos, sendo que 2 deles são os mais altos da Palestina. Nele se encontram as nascentes do Rio Jordão. A neve nunca desaparece durante o ano todo em seu cume, causando orvalhos abundantes em tremendo contraste com a terra ressequida da região sul. O seu degelo é uma das principais fontes alimentadoras do Jordão. Sião. Em língua hebraica, o nome é Tzion e significa lugar escalvado. O Monte Sião é identificado como a alegria de toda a terra. O Monte Sião está localizado na região oriental de Jerusalém, com aproximadamente 800 metros de altura em relação ao nível do Mediterrâneo. Na antiguidade, essa região era povoada pelos judeus, mas quando Davi assume o controle político-militar de Israel, resolveu expulsá-los. Com o passar do tempo, Davi ordenou que a arca fosse levada para Jerusalém, chamada de Cidade de Davi. Por este motivo, o Monte Sião passou a ser considerado santo pelos israelitas. É o monte onde a cidade de Jerusalém está edificada. Alguns anos depois, aproximadamente 40 anos, quando Salomão havia assumido o trono de Israel, a arca foi levada para o templo. Por isso, a cidade de Jerusalém passou a ser chamada de Sião. Porque ali ordena a bênção e a vida para sempre. A palavra ali refere-se ao Monte Sião. A bênção ordenada por Deus sobre aqueles que vivem em amor é vida para sempre. Essa é a bênção das bênçãos. Os que vivem em amor não só moram em Deus, mas também já moram no céu. Da mesma maneira que a perfeição de amor é bem-aventurança no céu, também o amor sincero é a mais intensa das bênçãos. Os que vivem em amor e paz devem ter o Deus de amor e de paz com eles agora, e eles logo devem estar com Deus e para sempre no mundo de amor e paz sem fim. Oh, quão bom isso é e quão agradável!
Quão agradável é a união fraternal. De qual união o salmista faz referência? É comum a maioria das religiões apregoarem união da família, na nação, na igreja como instituição e no mundo. Para tanto apontam o altruísmo, a tolerância, a simpatia e o acordo. Sabemos que a harmonia é imprescindível para o convívio em qualquer segmento social. Porém, a união que o salmista faz referência neste salmo diz de bons relacionamentos humanos? Antes de responder, observe o que o apóstolo Paulo destaca em Romanos 9:6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Ou seja, nem todos os que pertenciam ao povo de Israel eram de fato irmãos. Todos de Israel eram descendentes de Abraão. Porém, nem todos eram de fato filhos de Abraão. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Romanos 9:7. De que união o Salmo 133 trata? Da união dos descendentes da carne de Abraão ou da união pertinente aos filhos de Deus? O que é bom e suave? Bom e suave é ter fardo e jugo de filho. O Cristo recomendou que aprendessem dele. Nosso Senhor era manso e humilde de coração. Todos aqueles que tomam o jugo de Jesus Cristo e aprendem dele, recebem de Deus poder para ser feito filho de Deus. João 1:12 e 13. O Salmo 133 fala especificamente da união pertinente aos filhos de Deus. Quão bom levar o fardo de filho, quão suave é ter o jugo de filho. Tudo isso é proporcionado aos que receberam a bênção e a vida eterna no Senhor, todos quantos se unem ao descendente maior, primogênito. Ora, o salmista nos informa através do verso 3 que em Sião o Senhor ordena a bênção, concedendo-lhes vida para sempre. Ora, a bênção de Sião é concedida aos filhos, e os filhos são aqueles que compartilham da vida para sempre, ou seja, que vivem em união, que vivem em Deus. O apóstolo João fala dessa união. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1:3. Como pode ser isto? Viver em união transcende a ideia de convívio social amistoso. Quando Paulo e Barnabé aceitaram a Cristo, tornaram-se nova criatura por estarem em Cristo. 2 Coríntios 5:17. O fato de estarem em Cristo é o que determina o viver em união. Ambos, Paulo e Barnabé, eram filhos de Deus pela fé em Cristo, e a contenda que houve entre eles não desfez a união perfeita em Cristo. A paz que Cristo concede não é conforme a paz do mundo, pois a paz de Cristo só é possível nele. João 16:33. Cristo não veio resolver a falta de paz que há no mundo. Antes, veio estabelecer a paz entre Deus e os homens. Quanto ao mundo é pertinente a aflição, e portanto resta aos que têm paz com Deus não se atemorizar. Do mesmo modo, a união que Cristo promove não é conforme a união que o mundo busca estabelecer. Enquanto o mundo busca promover um bom convívio social através de valores como religiosidade, altruísmo, tolerância, simpatia, acordo, a mensagem de Cristo é: não cuideis que vim trazer a paz à terra, e não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. Como o cristão sabe que não possui neste mundo possessão permanente,
no que depender dele, se possível, que tenha paz com todos os homens, tendo a certeza que Deus cerca os seus filhos de todos os bens. A sabedoria que vem do alto é quem enriquece. Após compreender a que se refere o Salmo 133, fica o aviso da sabedoria. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando às minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Provérbios 8, 32 a 36. Aqueles que receberam a bênção e a vida para sempre do Senhor, que veio de Sião, são os que vivem em união. Sintetizando, Salmo 133 é um dos 4 cânticos dos degraus atribuídos a Davi, com ênfase sobre a unidade dos crentes, prenuncia a oração de Jesus em João 17. A estrutura do salmo é a seguinte: 1. Retrato da beleza e da unidade, versículo 1. 2. Bênção da unidade, versículo 2 e 3. Ó, quão bom e quão suave. Pode ser reformulado para que grande deleite ou que agradável prazer. Há uma impressão de admiração serena nessas palavras que descrevem a unidade do povo de Deus. É como um óleo precioso. Os sacerdotes eram ungidos com azeite fragrante, como símbolo da bênção de Deus sobre o seu cargo sagrado. Êxodo 30, 22 a 33. O salmista imagina azeite em tal quantidade que fluísse da cabeça à barba e às vestes de Arão, que representava os sacerdotes de Deus. Quando o povo de Deus vive em união e harmonia, é abençoado por Deus. Como o orvalho de Hermon, esta grande montanha no norte de Israel recebia tanta água que parecia fornecer umidade às terras em sua base. Da mesma forma, fluem as bênçãos de Deus para seu povo. A bênção. O intuito de Deus é fazer o bem para o seu povo, nesta e na próxima vida, ao seu lado. O povo de Israel raramente conseguia se unir e obter a bênção que o poema descreve. Em última análise, trata de um retrato do reino de Deus. Um dia haverá união espiritual do povo de Deus de que o poema trata. Fica aqui a nossa análise um pouco longa, mas eu espero ter ajudado a você que conseguiu me ouvir até o final. Espero que você tenha aprendido um pouco mais como eu pude aprender. E o conhecimento nunca é demais, né? A sabedoria é dom de Deus. Foi aquilo que Salomão buscou, que Davi expressa, que o apóstolo Paulo também nos transmite em seus belos exemplos de vida e ensinamentos. Sabedoria é dom de Deus. Estejamos buscando sempre a paz do Senhor. Eu sou o seu irmão em Cristo, Esdron Alves. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד,
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים